Bom dia, vamos então para a matemática. Hoje nós vamos reforçar um pouco mais as operações que foram vistas aí no segundo período, ok? Nós vamos reforçar apenas uma hoje. Então vamos lá, começar a resolver uns probleminhas aí para trabalhar a interpretação e a operação em si, ok? De matemática. Então vamos lá. Um supermercado comprou 58 caixas de chocolate. Cada caixa tinha 24 chocolates. Qual foi o total de chocolates comprado pelo supermercado? Então aqui ele nos dá algumas informações, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos resolvendo problemas é extrair, ou seja, retirar os dados que o problema está nos dando. Para daí a gente saber responder o que ele está pedindo, ok? Uma das formas de interpretação de um problema é esse. Você pega os dados, ou seja, no caso aqui, se tem ali o campo de cálculo, então eu tenho que procurar os números, não é isso? Só que eu tenho que anotar direitinho. Então, quantas caixas de chocolate foi comprado pelo supermercado? 58 caixas. Então, a gente bota aqui, 58 caixas de chocolate. Cada caixa tinha quantos chocolates? 24 chocolates. Então, vamos lá. Pronto, anotamos os dados. 58 caixas de chocolate, cada caixa com 24 chocolates. E ele quer saber o quê? Qual foi o total de chocolates comprado pelo supermercado. Então, o que é a sentença? É a forma como você vai armar, né? Vai trabalhar a questão do cálculo, achar a operação para poder fazer o cálculo aqui, como ele está pedindo, ok? Então, eu coloquei aqui 58 e o 24, são os números que eu tenho, correto? Sendo que ele quer saber, no total, quantos chocolates eu vou ter. Bom, eu quero saber qual é a operação que eu vou usar aí. Se é adição, subtração, multiplicação ou divisão. São as 4 operações básicas da matemática, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vocês vão me dizer aí, pensem um pouquinho, qual é a operação que eu devo usar. Agora, pensem comigo. Se for adição, eu teria que somar, porque ele quer saber o total de chocolate, não é isso? Eu teria que somar o chocolate quantas vezes? São 24 chocolates, né? Em cada caixa, eu teria que somar umas 58 vezes, né? Ia dar um trabalhinho, não ia? De acordo com o que a gente viu, qual é a operação que eu posso usar como um atalho para a adição? Que eu falei para vocês. Ele é atalho, né? Ela é o atalho, ou seja, ela facilita o cálculo. Qual é? Bom, se você disse multiplicação, você acertou, tá? Parabéns, muito bem. Então, nós vamos agora armar a nossa conta. Agora sim é o cálculo, né? Olha o cálculo aí, vamos lá. 58 vezes 24. Então, como é que a gente começa aqui essa continha? Pela unidade. Aqui é a unidade e aqui é a dezena. E vamos multiplicar todos os números, né? Um pelos outros, tá? Não pode deixar um sem multiplicar. Então, vamos lá. 4 vezes 8 é quanto? 32. O 3 sobe e fica o 2. Agora, eu vou com o 4, que está na unidade, multiplicar por 5, que está na dezena. 4 vezes 5, 20. Com o 3 que subiu, 23, certo? Então, a minha continha com 4 já encerrou. Agora, eu vou com quem? Com o 2, não é isso? Ele está na casa da dezena. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Encerrei minha conta? Encerrei, porque não tem mais nenhum número para multiplicar, né? Já multipliquei o 4 e já multipliquei o 2. Agora sim eu vou fazer o quê? Somar. Lembrando. Tia, por que o 6 veio para cá e não ficou aqui? Porque eu calculei com o 2 da dezena. Então, se a dezena está na segunda linha aqui, na segunda coluna,
Então, eu vou começar aqui embaixo na segunda coluna. Se tivesse mais um número aqui, eu ia começar onde? Na terceira coluna, ok? Porque unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, vamos somar. O 2. Tem algum número para me somar aqui? Não. Eu posso preencher com 0 e posso deixar sem nenhum número, certo? E apenas o quê? Repito o número 2, certo? 3 mais 6, 9. 2 mais 1, 3. E o 1 eu faço a mesma coisa que o 2. Já que não tem nenhum número aqui para me somar com 1, eu posso preencher com 0 ou repetir o 1. Vai ficar quanto? 1.392. Então, a minha resposta foi qual? 1.392 chocolates que eu vou ter, certo? Então, se fosse somado, ia dar um trabalhão, né? Talvez nem teria terminado ainda, certo? Então, nós trabalhamos o que? A operação da multiplicação. E a multiplicação é uma operação da matemática, ok? É uma das 4 operações. Vamos lá. Flávia compra toda semana um gibi, certo? Que custa quanto? R$8. Quanto Flávia gasta em 54 semanas, certo? Então, quanto Flávia gasta em 54 semanas? A mesma coisa lá do início que eu falei para vocês. Sempre anotem os dados, ou seja, o que o problema está me passando. E depois eu vou anotar o que? O que ele está me pedindo, tá bom? Então, nós já estamos vendo alguns números aí, não já? Então, quais são os valores? Quais são os números? R$8 e 54 semanas. Então, esses são nossos dados. O gibi, um gibi é quanto? R$8. Esses pontos de interrogações aqui é o quê? Quanto que ela vai gastar em 54 semanas? Né? Quanto é que ela gasta? Ela compra um gibi toda semana. E quanto é que ela gasta nessas 54 semanas? Só comprando o gibi. Né? Quase 2 meses, né? Quase 2... Não, mais de 2 meses. Certo? Então, vamos lá. Qual é a sentença? 54 e o 8. Agora, qual é a operação da matemática que eu vou usar para trabalhar essa continha? É a mesma pergunta que eu fiz lá no primeiro problema. Ou eu somo 8 54 vezes, ou eu faço um cálculo aí. Que vocês já devem estar respondendo aí. Ah, tia, claro que é essa operação. Qual é? Multiplicação. Parabéns. Tá aí. Nós já temos os dados, nós já temos a sentença e agora nós vamos fazer o quê? O cálculo, certo? O cálculo, a tia já até começou aqui, né? Então, como é que fica? 4 vezes 8, 32. Sobe quanto? 3. 8 vezes 5, 40. Com mais 3 que estava lá em cima, 43. Quanto deu aí? Quanto que ela vai gastar comprando um gibi a cada semana? R$432. Vai gastando toda semana, nem percebe, né? Quando for ver aí, é um valor daqueles, né? Só que vale a pena. O gibi é uma coisa bacana de se ler, certo? Então, a Flávia ela vai gastar R$432, certo? Comprando um gibi a cada semana. No valor de quanto? De R$8. Gente, esse aqui foi a nossa atividade de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido como extrair os dados de um problema, como resolver sem se tornar, né, uma coisa chata, uma coisa difícil, certo? Porque o problema em matemática é assim, quando a gente consegue interpretar, o resto é só cálculo, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado bastante vocês, tá bom? Beijos, até a próxima.